videoaula. Hoje nós vamos falar sobre a Contra-Reforma, para entendermos um pouquinho mais sobre o surgimento da Reforma Protestante e a reação da Igreja Católica perante a chegada da Reforma do Protestantismo. Durante esta videoaula, vocês vão analisar inúmeros textos de suporte para que vocês possam responder lá no final as nossas atividades. A Igreja Católica, na época do surgimento do protestantismo, ela lançou mão de mecanismos para conter o avanço protestante na Europa e também no mundo. E para isto, ela passou por uma reformulação através de concílios e de conselhos que se reuniam para deliberar sobre o que seria importante para a retomada da fé católica e para conter o avanço protestante que era constante na época. Então, várias situações foram criadas pela Igreja a fim de combater o avanço do protestantismo. Nós temos uma imagem que representa bem a Contra-Reforma, ou seja, a luta entre católicos e protestantes. E essas lutas eram armadas e muita gente faleceu em função dessas chamadas guerras santas ou guerras religiosas. Estes foram os precursores da reforma religiosa, o Martinho Lutero, o rei Henrique VIII e o João Calvino, que espalharam o movimento protestante na Inglaterra, na França e na Alemanha. Com relação à reforma religiosa católica, a Igreja criou a Companhia de Jesus, onde os padres que faziam parte recebiam o nome de os jesuítas. Para os jesuítas, a responsabilidade foi muito grande, porque eles agiam como um segmento, como um braço da Igreja Católica para levar a fé católica e as doutrinas da Igreja para pessoas que não tinham ainda o conhecimento da fé cristã e do catolicismo, principalmente nos continentes americano e asiático. Na América, os padres jesuítas, como eram chamados, catequizavam os índios e os escravos para aumentar o contingente católico no mundo. Este é um exemplo de padre jesuíta catequizando não somente índio, mas também os escravos, porque estes tinham religiões próprias e diferentes do cristianismo, representado nesta ocasião pelo catolicismo, que era a ideia de um único Deus, enquanto que os nativos e os escravos adoravam diversos deuses. Eles eram politeístas. Uma das situações mais polêmicas da reforma religiosa é a criação do Tribunal da Santa Inquisição, porque o Tribunal da Santa Inquisição trabalhava da seguinte maneira: através de denúncias que recebia, punia severamente as pessoas que eram investigadas e declaradas culpadas, que podiam receber castigos como o silêncio eterno, ou seja, não poderiam mais falar durante todo o resto da vida, ou a própria morte nas fogueiras. Esse exemplo aqui foi o castigo máximo, de uma pessoa amarrada em um tronco em praça pública e segurando uma cruz, seria queimada viva para pagamento de seus pecados. Muitas pessoas foram executadas dessa forma. Em 1542, se uniu no Concílio de Trento um grupo de pessoas
pertencentes ao clero católico para deliberar sobre as questões da reforma religiosa, onde ficou estabelecido que toda a fé católica ou toda a doutrina católica seria mantida. Porém, aquela questão que levou Martinho Lutero a se revoltar contra a Igreja Católica foi proibida, que eram as vendas das indulgências que nós falamos em aulas anteriores. As vendas de indulgências eram os títulos de salvação. O restante dos dogmas ou dos preceitos ou da doutrina católica prevaleceu, não foi modificado. Esta é a representação do concílio se reunindo para deliberar, para tomar as decisões que achava ser conveniente ou cabível para a situação de conter o avanço protestante, que se tornava, apesar das tentativas católicas de contê-lo, cada vez mais forte. Então agora chegamos àquela parte que vocês tanto amam, que é a nossa atividade. Aqui nós temos a primeira questão, que está bem contextualizada, vocês vão ler com muita atenção e responder marcando a resposta correta. E esta é a segunda questão, também contextualizada, leiam com bastante atenção. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.